Eu queria perguntar para você, Renato, você gosta de viajar? Eu amo viajar, amo. Já viajei 17 países, Bárbara. Já fui para a Uau. Itália 6 vezes, Inglaterra 13 vezes, Israel, Alemanha, Suíça já fui 4 vezes, Áustria, Paris já fui 2 vezes para Nova York, 2 vezes para Miami. Uau, 17 então países, já rodei. Então você já deve ter passado algum perrengue aí nessas viagens, né? Já extraviou sua mala alguma vez? Já extraviou aqui no Brasil, em Miami não. Já aconteceu de eu descer no Rio de Janeiro, minha mala parar lá no Recife. Olha só, e a gente vai falar sobre esse assunto hoje, né? Sobre algumas intercorrências que passamos aí nas nossas viagens, alguns perrengues. Eu convidei a doutora Fernanda Ninoff, que é advogada, e ela vai falar um pouquinho sobre isso, né? Tudo bem, Tudo Fernanda? bom, muito prazer, Tudo bom, doutora? satisfação poder estar aqui com vocês, viu? Imagina, a gente quer falar sobre esse tema, né? Que é um tema que é super, acontece muito. Eu já vi muita gente, nunca aconteceu comigo, tive essa sorte, né? Mas com quem já aconteceu, doutora, deve ser muito chato. E o que fazer nessa situação? Você como advogada, Sim. né? Bastante conhecida aí nessa área da aviação. Queria que você desse essa dica pessoal, né? Então, vamos começar do começo, né? Eu acredito que quando uma viagem ela é planejada, primeiro é criado todo um roteiro para aquela pessoa que vai lá adquirir sua passagem, reserva o seu hotel. E por mais que nós saibamos que algumas ocorrências possam surgir, né, fora do roteiro, mas a gente sempre torce para que tudo fique assim dentro daquilo que é esperado. Sim. Mas imprevistos acontecem, né? Então, dentre os imprevistos que são os mais comuns, que são atraso de voo, extravio de bagagem, cancelamento de voo. E dentro desses 3 aí, que são os mais populares, né, que são os de maior número, eu digo o seguinte: cada caso ele é analisado de forma individualizada, né? Então, principalmente quando a gente fala de indenização, cada pessoa tem as suas peculiaridades e por conta disso, para que a gente possa falar de valores, de direitos, o que aquela pessoa pode ter realmente uma expectativa de receber, uma resposta daquela companhia, isso tem que ser analisado assim dentro do contexto em que a situação aconteceu. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de atraso e cancelamento de voo, eu acho muito importante também da gente ressaltar o seguinte: o contexto da aviação, o setor aeronáutico ele é extremamente regulado. Né? E ele também... Muito organizado, né? Completamente. Assim, é demais, assim. E por mais que se possa parecer uma pretensão muito alta, é possível afirmar que é uma busca pela perfeição. Porque sempre que eu faço assim, os eventos com as lives e tudo mais, eu costumo brincar da seguinte forma, assim, pessoal, no céu não tem acostamento. É verdade. Então você não tem como, tipo, o motor pifou, vamos dar aquela chegadinha. Pisca-alerta, liga o pisca-alerta, não tem como. Clica aí no pisca, vamos dar aquela chegadinha para o lado para a galera passar. Não tem essa opção. Então você tem sempre que almejar que tudo saia da melhor maneira possível, da forma perfeita, conforme aquela operação foi programada. E o porquê que eu estou explicando isso? Porque, por exemplo, em algumas situações, quando acontece o cancelamento de voo e o atraso do voo, é por conta das condições climáticas, é por conta das condições meteorológicas. E a segurança de voo é sempre uma premissa dentro de um pouso e uma decolagem. Sim. Então, eu vejo assim, nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Certo. Né? E por conta disso, eu vejo o Código de Defesa do Consumidor como uma fonte inesgotável, não só para os consumidores, mas para as empresas também. E aí, dentro de uma situação de atraso e cancelamento de voo, quem sabe, havendo uma comunicação melhor daquela companhia para dizer, olha, não está sendo possível cumprir aquele horário, porque surgiu um temporal, ou o vento, surgiu uma situação aí que fugiu do nosso controle e que tecnicamente inviabiliza o voo dentro daquilo que está previsto. E o consumidor, por sua vez, né, aí a gente espera que o consumidor entenda, compreenda, né, que é para a segurança dele também
Porém, o consumidor, por sua vez, ele também, quando ele se sentir atingido dentro dos seus direitos e sentir que aquela companhia, ela de alguma forma ela falhou, ela também pode se utilizar da norma, da lei, para buscar aquilo que entender por direito. Né? Mas assim, quando eu falo de aviação, eu vejo que nós estamos todos do mesmo lado. Porque ninguém, nem as companhias querem que acidentes aconteçam ou que cause um transtorno no cronograma ali na agenda de voos, porque isso acaba tendo um efeito dominó. Um voo que acaba atrasando, cancelando, ou extravio de bagagem que acaba tumultuando de alguma forma, isso reflete em outras operações. Doutora, você vê então que hoje as companhias elas estão trabalhando para tentar melhorar nesse aspecto de ser mais pontuais e menos extravios? Você sente isso? Olha, o que eu percebo, tá? Inclusive essa semana nós tivemos um evento em São Paulo muito importante, nos dias 15 e 16, tá? Os representantes das companhias estavam lá. Nós tivemos a participação de inúmeros profissionais do setor, tá? Também dos consumidores, porque é como eu comentei, quando a gente fala de aviação, nós estamos todos do mesmo lado. Tá? Mas no caso das companhias, o que a gente percebe? A gente visualiza que esse interesse, essa abertura para o diálogo, né, essa boa vontade em aprimorar o que pode ser aprimorado e o que deve ser aprimorado, nós percebemos esse movimento. Algumas, e assim, volto a ressaltar, as falhas ainda acontecem? Acontecem. Acontecem. Não tem como ser 100% de perfeição, assim, né? a gente não tá, por mais que a gente fale de uma empresa, nós estamos, entendemos que por trás de uma empresa estão pessoas, né? E as pessoas em algum momento podem falhar. Então, mas eu vejo de uma forma muito positiva, tá? Que as companhias, elas realmente, assim, elas têm aumentado, assim, essa postura da escuta, de procurar saber o que é possível fazer para evitar o litígio, evitar os aborrecimentos, criar mais fluidez para o serviço, enfim, para minimizar esses transtornos que às vezes as pessoas saem de férias naquele clima, né? Assim, tão de felicidade, de alegria, sai com a família, ou sai com os amigos, vai viajar e minha bagagem está extraviada. Não recebi minha mala, ou vai para uma reunião de negócios. É chato isso, né? Ninguém gosta. Aconteceu até comigo um caso, doutora, eu vou compartilhar aqui com você que está assistindo também. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu tinha uma viagem programada para a Disney, para os Estados Unidos. E aí aconteceu um problema na companhia onde eles não iam mais fazer aquela viagem mais para determinado local. E aí a gente ficou desesperado, porque nós já tínhamos pago a passagem, e a gente falou, e agora o que vai acontecer? E entra bem o que você falou, a companhia ela fez de tudo o que ela podia para entregar, né, o que ela prometeu. Então, assim, foi até bom o que aconteceu, porque claro que eu tive que dar uma, né, assim, a gente teve que insistir ali, ligar várias vezes, né, mas assim, a companhia, eu fui em outro voo melhor do que eu esperava, numa categoria melhor, um voo direto, que antes tinha com escala, então você vê que realmente tem essa busca por essa melhora, né, e é super, super ok, porque a gente também se sente beneficiado e quer viajar mais. Verdade. Né? E assim, com relação à questão ali até do posicionamento das companhias, e eu também vejo por parte dos consumidores, eu digo o seguinte, quem quer ter direitos, que assuma suas obrigações. Em que sentido? Por exemplo, quando existe, você falou assim do extravio, né, de bagagem e tudo mais. Então, uma orientação que eu posso passar para as pessoas, usuárias desse tipo de transporte, é o seguinte: quando for usar o transporte aéreo e acontece um extravio de bagagem, peçam para a companhia contratada emitir um documento declarando que aquele extravio aconteceu. Então, tudo que o consumidor acabar sendo envolvido, tá, e que ele pense em depois ter que tratar com a empresa, faça isso documentalmente. Peça uma declaração.
Não foi possível, tendo uma delegacia no aeroporto, vai lá e registra um BO. E se for só telefone? Por telefone, anota o número do protocolo. Pede um protocolo. Isso. As companhias, legal. por sua vez, tá? Eu acho muito importante também essa comunicação, porque eu penso assim, que o consumidor, o usuário bem informado e bem esclarecido, ajuda a evitar esse atrito. Então, isso também eu vejo nas companhias, isso é muito positivo, Sim. porque a gente percebe que muitas vezes o problema ele surge por essa falta de comunicação, tá? Que é algo muito simples de se resolver, sim. É uma questão de aderir a esse hábito, né? Mas as companhias, assim, eu posso te dizer com muita tranquilidade, né, que as empresas, elas têm sim um movimento de melhoria do serviço, elas têm sim, veem no cliente um valor ali, porque afinal de contas elas vivem para aquelas pessoas, né? Elas só existem porque por causa daquelas pessoas. Os consumidores, né? Então assim, não é nem a prata da casa, é o ouro da casa, né? Então, quanto melhor elas desenvolverem os seus serviços, mais clientes vão surgir, mais rotas de repente elas podem desenvolver. E é possível, então, eu conseguir uma indenização, caso a minha mala extravie, eu posso procurar um advogado com esse documento ou com o número de protocolo e eu posso ter, então, a minha bagagem ressarcida em valor, em dinheiro, por exemplo? Sim, para a gente poder falar em indenização, principalmente quando é uma indenização de natureza material, tá? É muito importante que você demonstre o que tinha naquela bagagem. Por exemplo, vamos supor que você colocou ali, tanto é que não é recomendado colocar dinheiro em bagagem despachada. Até né? bolsa de valor, joias, algum equipamento, né? algum equipamento, um computador, um telefone, algo que tem um valor, né, mais elevado. Tá. Mas se mesmo assim, ou alguma documentação que é alguma coisa mais exclusiva, né? Até a pessoa esqueceu e foi dentro, né? Então, assim, se acontecer de você despachar dentro da sua bagagem algum item que para você tem um preço elevado, tá? Faça a declaração. Porque senão é a palavra de um contra do outro. E por mais que nós sejamos todos consumidores, assim, é preciso bom senso também. Vamos fazer um trabalho, por exemplo, né? Eu gosto muito assim, de fazer a proposta. Vamos nos colocar no lugar do outro. Vamos supor que você seja a companhia. Perdão, aqui. Assim, vamos supor que você seja um representante da companhia e uma pessoa chega e fala assim para você: olha, eu quero 10 mil reais porque tinha um computador de última geração e vocês extraviaram minha bagagem. Tá, mas como que eu vou saber? Qual é a referência que eu vou ter de que, de fato, dentro daquela mala tinha aquele equipamento? Então, assim, se você mostrar para mim, como empresa, de que existia aquele bem ali dentro e você comprovou que despachou com aquilo ali, aí sim eu vou me recolher e vou dizer assim, não, você tem razão, eu falhei. Às vezes até na hora que vai fazer, vai despachar a mala, eles vendo que tem realmente algo de valor, talvez até, né, deem ali um pouquinho mais de atenção para o que está dentro da mala, talvez, né? Então assim, é muito importante que o consumidor, ele tenha essa informação de que é preciso que ele também faça a lição de casa, no sentido de que faça essa declaração de bens, assim, de valores dentro daquela bagagem, de buscar sempre a informação também quando ele se sentir em dúvida com relação a algum ponto, né? Porque a companhia, por sua vez, se ela não é demandada, ou seja, se ela não é chamada a oferecer algum esclarecimento, é complicado dela se antecipar, né? Algumas coisas até sim. Por exemplo, se a companhia, no primeiro momento em que ela sabe que houve um cancelamento de voo, seja por questões climáticas ou por alguma situação técnica, né? No primeiro momento em que ela tem ciência disso, é interessante que ela entre em contato com o passageiro. Porque senão, isso acaba evitando que o passageiro se prepare, se desloque, se não for possível realocar para um outro voo, entende? Então, tudo que for possível antecipadamente, para deixar tudo muito às claras, né? Melhor. Tá? E o consumidor, a mesma regra. O consumidor, fazendo a lição de casa dele, isso reforça a razão que ele pretende ter. Tá?
Sim, então ele vai receber mediante aquilo realmente que ele colocar ali, caso a mala extraviar. Então tem realmente como você fazer isso, mas o importante sempre é ficar atento também. Se tiver algo de valor, não coloque na mala para despachar, leve na sua malha de mão. Hoje em dia a gente está, né, com um maior problema, por quê? Não dá mais para você despachar muitas coisas, porque tem que pagar. Agora mudou-se muito, né, essa questão. Então, agora a gente está mesmo optando por essa malinha de mão, né, doutora? Sim, é verdade. Hoje, né, já faz algum tempo que as companhias, elas cobram pela mala despachada. Você acha justo isso? Essa cobrança como Bárbara, advogada? É muito complicado eu falar para você em questão de justiça. Porque para eu poder falar sobre o que... Porque o que é justo para mim pode não ser para o outro. Certo. Entende? Então, e como eu vejo, eu escuto os dois lados, sabe? Então eu entendo as razões das companhias e eu entendo as razões dos consumidores. E eu sou favorável para que se entre num equilíbrio. Acordo, né? Então, qual é o equilíbrio que eu percebo que as companhias ofereceram? Tá. Olha, você pode, porque antigamente você poderia despachar uma bagagem, levar uma bagagem de mão, numa mala pequena e mais uma bolsa. Então, e o que a gente vê na prática, tá? Muitas vezes as pessoas levam uma mala pequena, uma bolsa de viagem e mais uma bolsa de mão. Mais uma bolsa de mão. E vai. Sim. Não é impedido. Sim. Tá? Então, eu vejo que esse seria, no momento, o meio termo. É meio como se a companhia fechasse os olhinhos ali para aquelas bagagens. Tá dentro da regra, entendeu? Tá dentro da regra, tá dentro do que tecnicamente é aceitável, é previsto. Mas eu vejo, assim, que existe agora esse tipo de hábito, tá? E eu acredito que essa questão da cobrança pode ter interferido, né? Das pessoas elas acabarem levando até uma sobrecarga na bagagem de mão por conta da cobrança. Mas é como eu falei para você, é muito difícil a gente tomar um partido, porque a operação aeronáutica também é uma operação muito cara, né? É uma operação assim que a manutenção de uma aeronave é muito caro, o combustível de uma aeronave é tudo muito caro por conta das exigências. E a gente, de um lado, a gente também tem a situação dos consumidores que muitas vezes precisam até para trabalhar da aviação. Mas assim, o que a gente espera, né? Quem sabe daqui para frente aumente o número de empresas, aumente a concorrência, os valores, as tarifas fiquem mais atraentes. Precisamos, né, de mais empresas. Precisamos de muitas promoções. Muitas promoções. Muitas, as pessoas adoram viajar, então assim, que venham muitas promoções. Então, com certeza. Acho que daí fica tudo bem, todo mundo fica satisfeito. Muito bom, doutora Fernanda, muito obrigada. Eu gostaria que você deixasse aí as considerações finais, os seus contatos também, para quem precisar, né, de algum serviço nesse sentido. Por favor, fique à vontade. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, né? A gente poderia conversar sobre tantas coisas mais, mas eu gostaria de deixar um recado, 2 recados. Primeiro, estamos todos do mesmo lado, né? Usuários e companhias, ambos que tenhamos bom senso no uso desse tipo de transporte. A melhor coisa realmente é ter harmonia ali durante os seus passeios, durante as suas viagens de negócios. E a segunda mensagem que eu gostaria de deixar é a respeito da segurança de voo. Porque toda a sociedade ela é responsável pela prevenção dos acidentes. Então, por exemplo, se você avistar um balão, principalmente próximos de aeroportos, ou mesmo assim em regiões que tenham vegetação, se você avistar um balão, daqui a pouquinho chega a época de festa junina, se você avistar algum drone perto de aeródromos, por favor, informe as autoridades, porque isso também é prevenção da segurança de voo, isso pode ajudar a evitar um acidente. Tá certo? E caso tenha interesse em conversar um pouco mais a respeito, o meu telefone é 48 99971 2723 e o meu Instagram é Fernanda Gama Ninoff. Eu fico à disposição. Viu? Muito obrigada.